Amados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 131 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que desenvolveram e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que forjam na sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciar positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, fluida e compreensível, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriar-se dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Apóstolo João Alexandre, líder e fundador da Igreja do Fogo Revelado, missionário, licenciado em Diplomacia Pastoral e Missiologia. Apóstolo João Alexandre, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui neste programa. Obrigado. Apóstolo, olhando assim um pouco para aquilo que foi assim a sua caminhada cristã, no pouco trecho que espelha os últimos encargos, ocupações, olhando assim para o seu CV, na parte visível do seu CV nesse sentido, consta ali muito a atividade mais saliente, portanto, como missionário, talvez daí a formação ou licenciatura em missiologia, e também consta muito a questão do ensino na escola dominical. Gostávamos de perceber qual é a importância do ensino e deste sentido missiológico do servo para o cumprimento da missão universal da Igreja. Muito bem, uma pergunta interessante e pertinente também. Pertinente dada a sua importância. Primeiro, nós temos de olhar do ponto de vista daquilo que é o próprio interesse do próprio Senhor Jesus. O ministério do Senhor Jesus, durante os 3 anos, quando ele operava ainda no ministério terrenal aqui na Terra, ele ocupava, pelo menos naquilo que são as pesquisas que tem feito de acordo com a examinação das Escrituras, fui percebendo que 90% portanto, do ministério de Jesus foi dedicado mesmo ao ensino. Isto porque também as Escrituras acabam delineando, mesmo desde o Antigo Testamento, que há uma importância do ensino, pois sem o ensino há perecimento. É muito importante que as pessoas não só ouçam a pregação é importante ouvir a pregação, é importante receber a evangelização, mas sem a pregação praticamente podemos sair vazios, ou seja, sem o ensino podemos sair vazios. Por quê? Porque a pregação, ela apenas diz o que você, ou seja, a pregação traz o seu estado, é como se fosse um espelho. Ela mostra-te, este é o seu estado, mas o ensino vem dizer não. Agora senta-te e vamos tratar dos seus defeitos, vamos tratar os seus defeitos quer no âmbito do caráter, quer no âmbito temperamental, então vamos tratar isso com mais precisão, é a partir do ensino. Se nós formos a examinar as Escrituras com muita precisão, iremos perceber que Jesus, ele sentava numa proa de um barco, convidava ali o povo e começava a trazer aquilo que é o seu ensino. Por exemplo, temos os sermões, onde Jesus trazia sermões dando exemplo prático à luz daquilo que ele queria exatamente introduzir como ensino.
Então, olhando para esta perspectiva, de facto, eu tenho, não digo que me dediquei, tenho me dedicando, irei me dedicar ainda mais ao ensino. Eu o ensino nunca vou deixar, porque é importante. À medida em que nós aprendemos, descobrimos que nada sabemos. E isso é importante. Quanto mais aprendemos, descobrimos que nada sabemos. Isto faz com que, de facto, haja espaço dentro de nós, portanto, para podermos aprender. Se formos olhar também através do Isaías, que é uma passagem bem conhecida, a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhes falta, portanto, é o ensino. E Deus aponta porque que este povo está a perecer devido, portanto, ou por falta do ensino. Deus aponta mais para os sacerdotes, porque os sacerdotes também, para além de exercer o seu ofício sacerdotal, tenham também como tarefa introduzir, portanto, o ensino, ensinar o povo, instruir o caminho do povo. Excelente. Quais são, assim, as técnicas, olhando assim, até mesmo para o caso do mestre, vemos que o mestre ele usava muito parábolas como um estilo de ensino. Quais são as metodologias de ensino mais adequadas, ajustadas para diversas necessidades, diversos tempos? Os tempos são diferentes, os povos também, ou as pessoas têm necessidades eventualmente físicas diferentes, eventualmente as necessidades espirituais possam ser as mesmas, mas quais são as técnicas de ensino que são mais ajustadas para o alcance dos objetivos do ensino? Muito bem, são várias técnicas que possam ajudar a metodologia do ensino, mas se nós formos olhar mesmo a partir do ponto de vista do próprio Senhor Jesus, ele olhava mais para o método prático, o método visual. Por isso, quando ele estivesse próximo ao povo, ele dizia, por exemplo, olhai para os pássaros do campo. Eles não trabalham, por exemplo, mas eles não têm necessidade alimentícia. Olha, por exemplo, para o capim, portanto, ou seja, o capim está sempre a ser reproduzido, o capim está sempre a ser investido, o capim está sempre esverdeado, e garanto-vos que nem mesmo, portanto, Salomão investiu tanto quanto, portanto, o capim. Então, querendo dizer o que é com tudo isso? Deus, ele pega aquilo que são as necessidades dos homens, aplicando-as, dando o exemplo prático com aquilo que o homem vê, com aquilo que o homem praticamente vive. A título de exemplo, quando Jesus queria ensinar a respeito da fé, ele teve a ousadia de dizer, olha, Jesus foi avaliando a fé, mas a fé será comparada ao quê? Então Jesus disse, não, mas se o homem tivesse, só se Jesus tivesse dito, é preciso ter um pouco de fé. Seria um pouco difícil o homem compreender esta fé, como é que irá florir, esta fé, como é que irá dar frutos. Então Jesus disse, olha, a fé é como o grão da mostarda, que sendo, portanto, a semente mais pequena, na verdade, quando plantada, torna-se uma árvore bem gigante, de tal forma que os pássaros aninham-se nela. Então, mostrando com tudo isso o valor da fé, querendo dizer, olha, se você crer só um pouquinho, isto vai mover o mundo espiritual. Tu crendo, praticamente verás. Não é para tu ver, para depois crer. Maravilha. Qual é a preparação deontológica e moral que o pregador, o professor deve empregar para ensinar não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam de ouvir? Antes de mais nada, quando falamos disto, já temos de aprofundar um bocadinho mais, falamos um pouco da psicologia pastoral. A psicologia pastoral é extremamente importante. Por um lado temos o pastor prático, que é o pastor teólogo, portanto teólogo, mas também temos o pastor psicólogo. Agora, um pastor, um servo de Deus, um ministro de Deus, que quer apresentar um ensino completo, ele deve carregar as duas partes. Tem de carregar a parte teórica, que é, portanto, a psicologia pastoral, mas também deve carregar a parte prática, que é, portanto, a teologia, ou seja, a teologia pastoral. Então, partindo deste ponto, primeiro nós olhamos para as necessidades psicológicas das pessoas. Não é só a pessoa veio e já estamos a orar, não é só a pessoa veio e já estamos a dizer Deus vai resolver isto e aquilo. Não. A alma voltará assim como ela entrou, a alma não será tratada, porque na verdade, como se tem dito, a igreja
portanto, é o hospital das almas. Então, sendo que a igreja é o hospital das almas, é preciso que haja um tratamento muito profundo em função da enfermidade que esta pessoa carrega. Algumas pessoas abandonam a igreja não porque não gostam de alguém lá, não porque não gostam dos sermões, mas porque estão a passar situações de ordem psicológica, psicoemocional tão terrível, tão terrível, que o próprio pastor não o compreende. Então, por conta disso, ele começa a ver: estou na igreja, mas não vejo mudanças. Então, a mudança é espiritual, sim, mas temos de olhar a parte psicológica. Isto é ter um contacto direto com as pessoas, procurar entender o estado das pessoas. Por isso, o livro de Provérbios lá diz o Salomão, procura entender o estado, portanto, das suas ovelhas. Então, é muito importante ter um contato direto com esta alma, com esta pessoa, procurar saber o que é que está a acontecer. E Jesus, ele chegou a chamar os seus discípulos de amigos. Antes que fossem discípulos, Jesus os tratava. Jesus os convidava para um passeio, sentavam e dizia: eu já não vos considero discípulos, seguidores, mas vós sois meus amigos. Então, para chegar na dimensão de amizade com os discípulos, certamente que Jesus os compreendia, Jesus os conhecia melhor, sendo Deus, claro, mas por um lado como homem, como pessoa, compreendia o seu lado psicoemocional. Então, para poder introduzir, para incrementar o ensino com sucesso, é muito importante, sim, ter em primeira linha contacto com a alma e compreender o caráter, compreender o caráter social, compreender o caráter comportamental, que vai ditar geralmente como é que esta pessoa se comporta no seio da sociedade, como é que esta pessoa porta-se, se é casado a nível do seu lado. Muitas vezes não precisamos assim ver com os nossos olhos que este homem porta-se assim do seu lado, que esta mulher porta-se assim. Mas a partir de uma conversa, nós acabamos notando realmente quem esta pessoa ela é. Recorda-me na palavra de Deus, quando Jesus ele viu Filipe, disse: eis que vejo um israelita em que não há nele dolo algum. Ele só viu a andar. Se calhar, examinando as escrituras, há quem diga: não, porque Jesus olhou isso no contexto espiritual. Não olhou no contexto espiritual. Pode sim ter olhado no contexto espiritual, mas também ele olhou a parte extrínseca, a parte exterior do próprio, portanto, Filipe. Então ele disse: eis um israelita em que nele não há dolo. Ele olhou que ele era um homem que pagava impostos, olhou para o lado social do Filipe, que era um homem leal, olhou para o lado psicológico de Filipe, que era um homem que certamente podia andar com Jesus, e muitas outras vertentes da parte física que Jesus acabou aprovando no próprio, portanto, Filipe. Excelente. Ouvi ou melhor, Natanael. Sim. Muito bem, obrigado, sim. Obrigado, apóstolo. Sim. Ouvi há pouco alguém teria dito que quando o aluno vai para a escola ou para a aula, vamos lá, o crente vai à igreja e não é ouvido, volta frustrado. Um pouco em linha com o que esteve agora o apóstolo a dizer. Sim. Como é que então o professor, o pastor, pode fazer-se, dirigir-se ao seu rebanho, não como quem vai ensinar, mas também como quem vai antes de aprender para poder ensinar? Interessante. Aliás, já sabes, na sua questão já respondeste. Vou-lhe mostrar porque é que digo que já respondeste. Já respondeste porque aqui já começamos do ponto de partida o que é liderança. Porque se eu não souber o que é liderança, não saberei quem é líder. Então, ser líder primeiro é ser humilde. É antes de entender que eu tenho alguma mensagem, tenho alguma coisa para oferecer, eu mesmo tenho de aprender. O líder tem de estar apto a aprender de alguém. Antes de eu transmitir aquilo que eu tenho a transmitir, eu tenho de saber que esta pessoa tem alguma informação que me vai ser útil. Ou seja, à medida em que vamos no debruçar da nossa conversa, ali também eu vou aprendendo, portanto, daquela alma, daquela pessoa. Conforme eu dizia, que é preciso ser humilde. Isto pressupõe esvaziar-se, não arrogar-se por aquilo que é a posição. Eu sou pastor, eu sou evangelista, sou apóstolo, sou isto, sou aquilo. Pois antes de eu ser tudo isto, eu sou ser humano. As necessidades que a alma passa, eu também não sou isento de passá-las. Então, se eu partir deste ponto de vista,
vou sim ter êxitos naquilo que será a minha conversa, portanto, com esta alma. Agora, respondendo de uma forma prática, é sim buscar um tempo, como se fosse o quê? Um tempo de um convívio na igreja. É muito importante ter convívio na igreja. Convívio esse que não é para poder, por assim dizer, explanar a carnalidade de algumas pessoas, porque na igreja tem pessoas carnais, mas é sim para poder recriar as pessoas, convidar as pessoas, dando uma atividade recreativa que visa, de certa forma, fortalecer, que visa, de certa forma, robustecer a fé desta pessoa. Há atividades recreativas que não ajudam, mas há atividades recreativas que sim ajudam. Então, sentando com estas pessoas, por exemplo, nós no Ministério temos uma coisa muito, muito bonita que acontece, que é um tempo com Deus. Temos um tempo com Deus, como já pode ouvir o próprio nome, um tempo com Deus. O Senhor revelou-nos que era preciso ter um dia inteiro. Nós começamos das 6 horas até as 16, ali na casa do Senhor, onde damos oportunidade dos irmãos, quem quer pregar vai pregar, contanto que diga isso com o tempo, que é preciso pregar, e depois temos o intervalo. Então, neste intervalo, o pastor pode sim dirigir-se a um dos irmãos, perguntar como é que está, como é que vai a vida, como é que vai o seu casamento, em jeito de mesmo brincadeira. Então, a partir dali, o irmão vai aos poucos dizendo, porque em algum momento a pessoa não se abre como tal, ela receia, mas se eu aproximo e eu mostro esta abertura, este lado humano, a pessoa praticamente vai começar também a abrir-se. Olha, vai bem, mas alguma coisa, aqui está alguma coisa, o quê? E a pessoa vai se abrindo, então começa a ver, afinal de contas, a falta de diálogo, afinal de contas estão 2, 3 dias que não dormem na mesma cama, estão há 2 dias que não se falam, e aí então o pastor começa a mostrar que, olha, irmão, há perigos, porque a Bíblia diz lá, Éfeso, que irai-vos e não pequeis, não é? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, vocês podem até brigar, podem se desentender, mas vocês não podem dormir à noite e pernoitar sem vocês falarem, porque isto vai dar, portanto, espaço ao diabo. Então, desta forma, esta alma vai se abrindo. É o lado social que ela vai trazendo, é o lado social que ela vai trazendo, e à medida em que ela vai trazendo, também o pastor, em função daquilo que são as ferramentas psicológicas que ele tem, ferramentas através da palavra de Deus, vai incrementando, vai introduzindo e, de certa forma, vai recuperar esta pessoa. Excelente. Falando de liderança, como o apóstolo há pouco fez menção, qual é a importância do autoconhecimento para o sucesso da liderança? E como é que o líder busca se conhecer a si próprio de uma forma prática? Muito bem. Eu podia responder isso de várias maneiras relativamente à sua questão, mas eu vou dar um exemplo a respeito do espelho. Eu pego no espelho e vou me observar. Uau, como é que estou? Qual é o meu estado? Será que estou bem ou não estou bem? E a primeira coisa que o líder deve entender é que você não pode oferecer aquilo que você não tem. Se eu ofereço alguma coisa é porque tenho. Primeiro tenho de me abastar a mim mesmo. No livro do Apocalipse diz a Bíblia que João pega do livrinho que o anjo trazia e ele come do livrinho. Come daquele vinho. Então, o que é que significa? Estamos a falar da revelação. O pastor tem de ter um volume de revelação. A revelação, como é que aparece? À medida em que eu vou estudando, vou meditando as Escrituras, primeiro vou me edificando a mim. Não tem outra forma de eu me edificar, senão através da elucidação das Escrituras, da palavra de Deus. Eu tenho de tomar esta palavra de Deus, tenho de buscar discernimento a partir dela e procurar vivenciar de acordo com a palavra de Deus. Aí já começa um ponto muito importante. Então, feito isso, eu já poderia sim oferecer, poderia sim me dispor para poder ajudar os meus irmãos. Conforme a Bíblia fala, Jesus, ele, depois da ressurreição, nos 40 dias ficou na terra, ele conversa com Pedro e diz, olha, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, te amo. Ele diz, pastoreia o meu rebanho. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele, sim, te amo, pastoreia o meu rebanho. Então Pedro ficou triste na terceira vez. Por que o Senhor pergunta-me assim? Então, o porquê que Deus ele deixava esta pergunta? Jesus perguntava assim. Porque ele sabia que quando há responsabilidade dentro do líder, então ele será responsável pelos outros. Tendo em conta que
Nem todas as pessoas têm a mesma energia espiritual. Tem os mais fracos e tem os mais débeis, então é preciso suportar estas pessoas. E Pedro já havia bebido muito, 3 anos com o Mestre Jesus, já era suficiente, por isso Jesus disse, olha, pastoreia o meu rebanho. Então é mesmo isso, é importante que eu primeiro beba da palavra para poder, de certa maneira, ajudar o próximo. Excelente. Relativamente à importância do servo e buscar essa autoedificação através da busca pelas escrituras sagradas, pela revelação através das escrituras sagradas, o apóstolo falou sobre discernimento. Discernimento que há de ser primeiro para poder ter este entendimento e ver como é que isso se aplica para o próprio servo poder se instruir e aperfeiçoar-se em função daquela mesma palavra para poder depois estar habilitado a poder transmitir. Como é que se trabalha ou desenvolve o discernimento nesse sentido? Muito bem. Tudo está mesmo na própria palavra. O que é que acontece? Aqui é um ponto espiritual muito importante. Primeiro vamos dizer o seguinte, a Bíblia diz lá em Isaías, Deus ele diz que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará, portanto vazia, antes prosperará naquilo para a qual enviei. Então aqui mostra a fidelidade da própria palavra de Deus. Se eu me aproximo de alguma doutrina, de um livro qualquer que eu vou ler, querendo ou não, eu estarei, de certa forma, a beber de alguma doutrina. Querendo ou não. Se eu busco um livro, portanto, fora do contexto bíblico, um livro extra-bíblico, eu terei, de certa forma, consumido alguma informação, sem dúvidas. À medida em que eu vou lendo, a mente vai consumindo. Então, assim também com a palavra de Deus. À medida em que nós vamos consumindo a palavra de Deus, o contexto revelatório vai entrando dentro de nós. É como se fosse mesmo alimentação. Vai comendo, vai saciando. Quando você medita a palavra, vai ficando cheio da palavra de Deus, daqui a pouco o Espírito Santo entra. Quando o Espírito Santo entra no homem, então ele começa a operar sobre aquela mesma palavra, não se esquecendo que há aquilo que chamamos da vontade de Deus, porque Deus coloca os seus dons em função da sua vontade. Então, em função da vontade de Deus e de acordo com o dom que ele pretende colocar no homem, ele coloca este dom, mas também, colocando este dom, ele coloca o discernimento, que é para proteger este servo, que é para proteger os mesmos dons que Deus coloca no próprio homem. Excelente. Qual é o estilo ou modelo de liderança que o apóstolo João Alexandre emprega? E quem é o líder que aprecia e inspira-se? É uma pergunta difícil, mas também não é impossível de responder. Sinceramente falando, eu, líder como tal em quem me inspiro, eu não tenho. Não tenho um líder em quem eu me inspire, mas, por um lado, eu inspiro-me mesmo na própria palavra de Deus, no próprio Senhor Jesus. Eu gosto de olhar para o modelo de vida do próprio Senhor Jesus. Claro que é importante olharmos para os homens como espelhos, líderes também, que nos guiam. Isso é importante. Mas em termos de liderança, eu apreciei mais o Miles Monroe, né? Miles Monroe, um líder americano. Miles Monroe, por quê? Porque o estilo de liderança de Miles Monroe está mais voltado não à teoria, mas à prática, é um líder prático. Então, não foi meu pastor, mas apenas eu pude ler alguns livros de Miles Monroe e pude ver que naquilo que ele falava eram coisas que praticamente eu também vivia. Então, eu comecei a ver, afinal de contas, o que estou a viver, não estou a viver só eu. O Miles Monroe também viveu isto. Uau! Então vale a pena ler livros deste homem. Não pude ler muitos livros, poucos livros, e não diria eu que me espelho, mas alguns ideais do Miles Monroe foram também, ou vão de acordo com aquilo que são meus ideais. Que Deus o tenha, e infelizmente não temos aqui fisicamente Miles Monroe já partido. Para a glória, quero crer. E qual é o estilo de liderança que o apóstolo emprega? Eu diria assim, eu trago uma liderança psicoemocional, posso assim dizer.
A minha liderança está mais voltada ao psicoemocional. Isto porque eu vou aqui trazer um pouco de um exemplo, por exemplo. Vou deixar um exemplo a respeito dos ministérios. Temos apóstolos, profetas, temos os doutores, né, os mestres da palavra de Deus, temos os evangelistas. Então, nestes dons que Deus, Ele, portanto, deixa, vou aqui fazer menção, por exemplo, dos dons de evangelista. Evangelista, o que é que ele faz? Evangelista chega aqui, ele pode introduzir uma cruzada e diz: venha Jesus, Jesus te ama, venha Jesus, arrependa-te dos seus pecados. Este é o teor da mensagem de um evangelista. E isso é bom. Mesmo que a pessoa esteja na igreja há muito tempo, pode até naquele dia reconverter-se por causa da mensagem, portanto, diria assim o quê? Devido à adrenalina que a mensagem deixa. Mas tudo bem, aquilo não termina ali. Vem pessoas de várias partes, aceitam Jesus, por assim dizer. Mas depois o evangelista desaparece. Ele dali já não fica mais, vai para outro lugar e a mensagem é a mesma: venha Jesus porque Ele te ama, arrepende dos seus pecados, deixa a bebida, droga, vícios, etc. Depois vai para outro lugar. A pergunta que se coloca é: como é que estas almas serão cuidadas? Como é que vamos cuidar destas pessoas? Porque elas vieram a Jesus. E depois o evangelista ainda diz: venha Jesus assim como estás, porque Jesus te ama. Tudo bem, eu vou assim como está, sendo homem pervertido, sendo mulher pervertida, vou nesse pecado todo. Mas o ensino já deve entrar. A parte psicoemocional deve ser tratada. Se calhar é uma mulher ou é um filho, nós estamos num mundo pervertido mesmo, não podemos negar essa verdade. Se calhar sofreu um estupro, uma violência, em algum momento, e está lá a dor, está lá este problema, e traz, portanto, sequelas na alma. E esta pessoa não é feliz. E pode ser que esteja até na igreja, mas este lado não foi tratado, não foi, portanto, revisado. Então fica ali aquela alma e o evangelista diz: venha Jesus. É possível essa alma poder subir ao céu? Será possível que esta alma venha se converter para Cristo realmente? Quando ela tem mágoa, está com rancor dos que lhe fizeram mal, tanto dos que lhe destrataram? Então há uma necessidade de aí então entrar em ação o lado psicoemocional, que com muito carinho, com muito amor, com muito tempo, tem de sentar, escutar a pessoa, compreender a pessoa e começar, de certa forma, a introduzir a verdade da parte do Senhor. E desta forma esta pessoa será salva, sem dúvidas. Então eu diria que a minha liderança está mais voltada ao psicoemocional, mas também não descarto da parte prática, porque em algum momento também sou evangelista, trago essa mensagem, mas quando trago essa mensagem, o que é que eu faço? Venha Jesus, eu sei que a pessoa veio, mas depois eu vou me dirigir, vamos sentar, vamos ao ensino, começo a mostrar que não é só venha Jesus, porque não vais entrar no céu nesta condição. Então é preciso tratar-se, retratar-se diante de Deus. A semelhança do que Jesus diz que o Evangelho é como um pescador que lança a sua rede no mar. E ali ele pega peixes de várias espécies. Então vem, tira e começa a separar. Então é preciso entrar no processo de escamar, separar o que é comestível, o que não é comestível, o que é bom, o que não é bom. Então o Evangelho, ou seja, o lado psicológico faz isso, separar o que é bom e o que não é bom. Excelente. Qual é o propósito de vida do líder apóstolo João Alexandre? O meu propósito de vida, na verdade, é deixar um legado a respeito do Evangelho. Por que eu digo isso? Jesus deixou o legado, mas não é o bastante. Se fosse o bastante, ele não deixaria a grande comissão que é de pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Então, Jesus deixou um legado, mas que este legado deve ser contínuo. Para que esse legado seja contínuo, há uma importância extrema de os líderes poderem pegar os princípios de ensino de Jesus e começarem a incrementar, a disseminar na sociedade, a propagar, seja lá onde estiverem, para que as pessoas realmente possam seguir a linha de vida ou de conduta, portanto, do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E quais são as estratégias que tem estado a empreender para assegurar a sustentabilidade desta visão, desta missão, digamos, que é de
deixar o legado de assegurar com que o Evangelho possa ser cumprido na forma como a grande comissão foi transmitida para os servos. Qual é a estratégia que emprega para assegurar a sustentabilidade dessa missão a longo prazo? É uma resposta, aliás, é uma pergunta difícil, mas também não é impossível, conforme eu dizia, de responder. A estratégia única para assegurar a sustentabilidade desta visão, de modo a que este legado possa continuamente ser engajado com precisão nas próximas até gerações vindouras, não é nada mais, nada menos do que a doutrina. A doutrina é que é a forma de assegurar uma visão. Ora, vejamos, a grande luta no mundo nos dias de hoje, ela tem a ver com a doutrina. Um partido tem uma doutrina, uma empresa tem uma doutrina, uma família tem uma doutrina. Ou seja, a doutrina é uma base que vai ditar a conduta de uma organização, que vai ditar a conduta de uma igreja, que vai ditar a conduta de qualquer tipo de visão que tivermos. Então, Jesus em algum momento era perguntado com as pessoas, que doutrina, que nova doutrina é essa? Por quê? Porque ele expulsava os demónios com autoridade. Então, começaram a ver que realmente é uma doutrina nova, coisa essa que nunca vimos. Temos aqui os fariseus, os mestres também da lei, os doutores da lei estão aqui, os rabinos, e nunca vimos a fazer isso, mas este expulsa os demónios. Então, que nova doutrina é essa? Paulo também em Atenas recebe as mesmas perguntas semelhantes à de Jesus. Perguntam, que nova filosofia é esta que tu trazes? Porque Paulo entra, quando vai para Atenas, encontra lá, sabemos que Atenas ela estava envolvida de muitos princípios filosóficos, mas a Bíblia destaca mais o epicurismo e o estoicismo e tal. Então os epicureus e portanto os estoicos ali entram, mas que nova filosofia é essa que você está introduzindo? Então, querendo dizer o que é que a doutrina, ela vem para assegurar a visão. Por exemplo, em função da doutrina, entras numa igreja, tem igrejas, por exemplo, que não aceitam que a mulher, por exemplo, rape cabelo. Isto é uma doutrina que está lá. Agora, entras numa igreja onde, por exemplo, a mulher não se aceita que ela coloque mecha. É uma doutrina que está lá. Entras numa igreja onde a mulher não pode usar, por exemplo, calças. É uma doutrina que está lá. Agora aqui tem um ponto. Esta doutrina vai de acordo com a palavra de Deus ou não? Aí é que está. Mas de uma ou de outra forma, a doutrina é que irá suportar a visão do líder. Porque as pessoas não seguem líder. As pessoas seguem uma visão. O líder morre, por isso há líderes que começam com uma visão, quando o líder parte, a visão também morre. Por quê? Porque ele não deixou bases doutrinárias que assentassem sobre a sua visão. É mesmo isso. Excelente. E como manter essa doutrina inviolável, pura, tendo em conta aquilo que os contextos são diferentes, as culturas também são diferentes? Nós víamos Paulo, ele tinha uma multiforme, passo a repetição, forma de evangelizar, quer a judeus, quer a gentios, e nós estamos numa realidade específica, África, Moçambique, e deu aqui alguns exemplos sobre povos, culturas, hábitos. Como é que se pode assegurar a inviolabilidade da doutrina, incorporando elementos culturais para assegurar que haja a eficácia da doutrina ser, como você vai dizer, o combustível para assegurar a visão? Muito bem. Aqui já entramos num ponto crítico. É um ponto crítico porque este aqui é o grande problema, mesmo desde os tempos, portanto, bíblicos até esta parte. O problema de culturas, na verdade, tem sido uma dor de cabeça até os dias de hoje. Dor de cabeça de verdade. Isto porque Jesus ele terá dito assim: vós invalidais a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Todo povo tem uma tradição, todo povo tem uma cultura. Agora, o líder deve saber pegar uma doutrina, ele deve introduzir numa sociedade, agregando a sua doutrina,
sem com isso a doutrina sofrer alguma violência. Isto então é importante que haja sabedoria. Vou dar um exemplo. Por exemplo, por exemplo, sobretudo em culturas africanas, temos muito a poligamia. Contra o homem com 10 mulheres, 6 esposas, 4 esposas. E ele vem, aceita Jesus. E ele aceita Jesus. Eu, de coração, aceito a Jesus de verdade. Tudo bem. Então, aí o que é que vamos fazer? Tem 6 esposas. E o pregador diz, larga estas mulheres ou procura casar-se com uma. Aqui começa um grande problema. Aqui começa o problema de cultura. Como é que o homem deve largar? Houve uma situação idêntica em que, de facto, era um homem polígamo e o pastor disse, tens de largar porque a Bíblia não aceita isso. Os conceitos bíblicos não vão de acordo com a poligamia. E o homem disse, não, se for assim eu prefiro deixar a igreja e eu continuo com a minha vida com as minhas esposas, porque elas dependem de mim, eu as amo. Então como é que de repente dizes tenho de largar, portanto, as minhas esposas? Então aqui já é preciso entrarmos naquilo que eu estava aqui a dizer, um ensino profundo do próprio pastor, do próprio líder. Perceber o que é que se deve fazer com esse. Introduzir a doutrina, sem com tudo isso criar atritos entre a doutrina e a cultura. Mas tudo isso está na palavra do Senhor. Paulo, ele disse, foste encontrado escravo, então permaneça assim. Foste encontrado livre, agora és escravo, então permaneça assim. O que é que significa? Não precisa pressionar. Porque tem momentos em que nos esquecemos que o Espírito Santo é que opera, é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então por que vamos amassar tanto em obrigar, em oprimir a pessoa? Apenas vamos falar a palavra de Deus. Deus diz, a palavra do Senhor diz que isto não se pode fazer. Não se pode matar, não se pode roubar. E dessa pessoa, que o Espírito Santo vai trabalhando. E a pessoa sozinha há de começar a ver que eu estou sim numa sociedade, mas agora estou num meio espiritual, num meio de santidade, onde o modelo de vida é outro. Ele vai se adaptando também ao modelo de vida dos irmãos, ao modelo de vida do seu líder, e em função disso, não terá como ele continuar a viver na promiscuidade. Então, este é um dos caminhos muito importantes de nós podermos introduzir a doutrina sem com isso entrar em contraste, portanto, com a cultura. Um dos exemplos, vou aqui deixar exemplo, quando o povo já estava corrompido nos dias de Elias. Elias, ele olha para o povo já corrompido, já distante de Deus, ele diz, olha, se Deus é Baal, segui. Se Deus é Baal, segui. Se é Deus também, segui. Ou seja, o que ele estava a dizer? Olha, independentemente do que vocês estejam a fazer, com vossas culturas, com vossos deuses, Deus não deixa de ser Deus. Se vocês negam, dizer não, nós não vamos deixar a nossa cultura, uma cultura promíscua que entra em contraste com Deus, porque é a nossa tradição, a tradição dos nossos pais, nossos antepassados, então Deus não deixará de ser Deus só porque vocês não querem largar essas coisas. Então, isso em algum momento é preciso deixar estas filosofias, são filosofias bíblicas que é preciso deixar a par da própria pessoa, para que a própria pessoa medite sozinha e veja o que é que realmente é bom. Porque o Evangelho requer sacrifício. O Evangelho pressupõe sacrifício. Então, quem não se sacrifica, dificilmente poderá ganhar a sua alma. Excelente. Como é que o Evangelho pode ser uma ferramenta de olhar, interpretar no contexto local, que é um contexto marcado por vários desafios, mas nomeadamente a questão da pobreza, né? Sim, sim. Como é que o Evangelho pode ser uma ferramenta de combate à pobreza, ou subdesenvolvimento, ou à falta de recursos, ou a questão da distribuição talvez mais justa e igualitária dos recursos para uma sociedade como um todo? De que forma é que esta mensagem pode ser levada às pessoas para que elas, não sendo encontradas em desespero, possam inverter os valores no sentido de até trocar, vamos lá, salvação por ouro e prata? Ok, muito bem. Este é um ponto também pertinente, é um ponto muito importante, estás aqui a expor. Primeiro dizer que o Evangelho não é pobreza, e pobreza não é Evangelho.
Então, sendo assim, Jesus ele veio apresentar em primeiro lugar a palavra de Deus. Antes de mais nada, o problema do mundo, a doença que graça sobre o mundo, a enfermidade mais terrível, não é Covid-19, as pandemias e outras doenças, não. É o pecado. É o pecado. Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o seu reino, né? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Conforme diz o Evangelho, não é pobreza, e pobreza não é Evangelho. Por quê? Na verdade, as riquezas, elas vêm da obediência do homem. A título de exemplo, temos Abraão. Para Deus poder abençoar, Deus diz, olha, Abraão, sai da sua parentela. Deus não prometeu riqueza, só diz primeiro, saia da sua parentela. Abraão era idólatra, estava numa família de idolatria. Quando Abraão sai, Deus começa a dar orientações. Porque, na verdade, a pobreza, com toda a sinceridade, ela é fruto da maldição. É fruto da maldição. A fome é fruto da maldição. A Bíblia diz que eu mesmo lançarei estas pestilências, fome, sede e tudo mais. Então, isso é fruto mesmo da maldição. Então, quando o homem se afasta do pecado, o que Deus pode fazer é reconciliar-se com este homem e começar a mostrar uma vida nova. Só que também pregadores, nós os pregadores, eu não diria pregadores, diria nós os pregadores, em algum momento falhamos. Acabamos pegando desse lado em que Deus prospera e deixamos a mensagem do pecado de arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus, e acabamos introduzindo o evangelho da prosperidade. Vem porque vai ser rico, vem porque Jesus vai te enriquecer. Não, não é assim, não pode ser assim. Primeiro mostra o que é que Deus quer de ti. E, por conseguinte, Deus trará aquilo que você quer. A título de exemplo, podemos mostrar o próprio Salomão. Deus aparece em sonhos e a Salomão, revela-se a Salomão e diz, Salomão, pede-me o que tu queres que eu te darei. Por quê? Porque Salomão já havia se santificado. Salomão já tinha uma comunhão com Deus. Depois de sacrificar isto e aquilo, uma comunhão com Deus leva o povo à comunhão com Deus. Deus se agradou. Salomão, agora peça o que tu quiseres. E Salomão foi muito sábio. Ele diz, olha, Senhor, eu não quero muita coisa, só quero que me dê sabedoria de maneira que eu saiba conduzir-me perante este povo. Uau, Deus agradou-se. Tudo bem, Salomão? A Bíblia diz que Deus não só deu sabedoria, como também acrescentou riquezas. Riqueza tal que homem nenhum teve até os dias de hoje. Então, querendo dizer o que é com tudo isto? Deus prospera sim, quando o homem se santifica, mas não vamos pegar deste princípio como sendo a base da mensagem para o homem. A mensagem é pregai e dizei, é chegado, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem. Quais são os 2, 3 livros que o apóstolo João Alexandre leu e que mais lhe impactaram? Bem, não me recordo muito bem os outros 2. Isto por quê? Porque pude ver que os livros por exemplo, o livro de Miles Monroe tem quase a mesma similaridade. Fala um pouco de visão, é quase tudo a mesma coisa. Só há pequenas diferenças, mas é tudo a mesma coisa. Então, eu pude ler também o livro de liderança de John Maxwell. Acho que são 21 leis de liderança. São livros que li há muito tempo. E depois também de Miles Monroe tem a ver com visão e liderança por aí. São livros que li de facto há muitos anos. Já lá passam 15 anos, se a memória não me traição assim. Então são mais ou menos estes livros de Maxwell, John Maxwell e também de Miles Monroe. Excelente. Já que, por coincidência, denota que o apóstolo aprecia leituras sobre liderança espiritual, quais são os 3 ou 4 principais características ou mais importantes e relevantes de um líder espiritual? Muito bem. A primeira característica de um líder, ele tem que ser sábio, tem que ter sabedoria. A segunda característica, tem de ter um caráter aprovado diante dos homens e diante de Deus. Ser sábio por quê? Ser sábio para poder saber resolver conflitos. Porque um líder deve saber resolver conflitos. A terceira característica de um líder, ele deve ser fiel. Fidelidade.
fiel consigo mesmo e fiel para com os terceiros. E, em primeiro lugar, com Deus. A quarta característica de um líder, ele deve ser manso. A mansidão. Um líder manso é aquele que não explode, é aquele que não se ira facilmente, pode receber alguma informação, quer seja agradável ou desagradável, mas ele sabe levar e ir apresentar a Deus. A título de exemplo, vou aqui fazer menção de um líder tão manso, que era o Ezequias, o rei Ezequias. Mesmo depois de pecar, Deus, ele diz a Isaías, vai, diga a ele que vai morrer, arruma a sua casa, que agora já vais morrer. Uau! Repare a atitude de Ezequiel, ou de Ezequias. Ezequias podia ter se irado. Encontramos exemplos de reis na Bíblia que, depois de receber uma mensagem da parte de Deus, eles era comum, normal, pegar o mesmo profeta e aprisionar, pegar o mesmo profeta e açoitar, ou até matar, porque a mensagem dura e ficou enfurecido. Mas Ezequiel não agiu assim. Quando recebeu esta notícia, Ezequiel foi no altar e disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te, apesar de eu haver pecado, mas lembra-te das minhas boas obras, Senhor. Começa a negociar com Deus. Então, um líder manso é aquele que sabe negociar, não só com Deus, mas também sabe manter as pessoas do lado dele. Porque há pessoas que se frustram. Então é preciso ser pacífico, buscar o lado pacífico, como Abraão fazia. Abraão estava a negociar pelas almas. Quando Deus diz: olha, eu vou te comunicar-te que vou destruir Sodoma e Gomorra por conta dos seus pecados. E Abraão começa a interceder. Então, é preciso que o líder seja manso para que saiba negociar. E aí, então, é o líder diplomata. Aí entra a diplomacia divina. Tem que ser um diplomata. Então, é basicamente isso. Esta é uma das características de um líder. Excelente, muito obrigado. Para terminar, porque o tempo já vai assim escasso, apesar desta deleitosa aula sobre liderança, gostávamos de aprender como é que o apóstolo João Alexandre prepara-se diariamente, do ponto de vista mental, emocional, físico e espiritual. Olha, eu vou deixar aqui um segredo para todos os líderes que nos assistem, sejam onde estiverem. A palavra de Deus é a única. A Bíblia, ela espelha a alma do homem, quer seja de que raça, quer seja de raça negra, branca, amarela, vermelha, não importa a raça, mas a questão é que a Bíblia, ela espelha aquilo que é a alma do homem, o estado do homem. A primeira coisa, antes de mais nada, a forma de eu me preparar é estar bem com a minha parceira. É o primeiro segredo. É o primeiro segredo. A pergunta que eu faço é: como é que um homem, um líder, tem coragem de assumir o altar quando está em desavenças com a sua esposa? Não tem como. Não é possível. Porque se ele está em desavenças com a sua esposa, com a sua parceira, então ele está desequilibrado emocionalmente. Disto não há dúvida. Pode até tentar esconder, mas sempre será patente. Ou a mensagem vai estar deturpada, ou o Espírito Santo não vai agir como devia, porque este homem não está bem. Olha, o lado mais complexo da alma é o lado emocional. Quando o psicoemocional está desnorteado, todas as partes do homem ficam também desnorteadas. Então, primeiro eu procuro estar bem com a minha esposa. Quando eu digo estar bem com a minha esposa, estou mesmo a cumprir a palavra do Senhor, que diz que se alguém não sabe cuidar da sua casa, como cuidará da casa de Deus? Então eu tenho que estar bem com a minha família primeiro, estar em paz com a minha família. Esta é a primeira coisa. E depois eu estar bem com o meu Deus. Porque às vezes nós pensamos que podemos estar bem com Deus, mas como é que eu vou estar bem com Deus se não estou bem também com os homens? Então é preciso estar bem com os homens, ou seja, o nosso relacionamento tem de ser em duas vertentes, ou seja, apresenta-se em duas vertentes, de forma vertical e também horizontal. Bem com os homens, mas também bem com Deus. Não é só bem com Deus, mas também bem com os homens. Então os homens, em primeiro lugar, antes dos terceiros, têm de estar bem com os de casa. Primeiro com os de casa. Porque o próprio Senhor Jesus, quando veio à Terra, ele primeiro começou a trabalhar. Repare a ordem da grande comissão. E de pregar o Evangelho. A começar de onde? De Jerusalém. Que é casa.
o lugar onde Deus enviou ele, depois para outras partes, Samaria e tudo mais. Então é importante também, eu preparo-me no sentido de estar bem com a minha casa, com a minha família, e depois daí vou pegando as escrituras. Já o facto de estar bem com a minha casa, já estou bem. Já estou bem, não tem outra coisa. Estou bem equilibrado emocionalmente, então posso assumir o púlpito, posso assumir o altar e sinceramente vai fluindo a graça de Deus porque estou bem. Este é o meu segredo. Muito bem, muitíssimo obrigado por estas ricas lições. Desejamos ao apóstolo muito bom ânimo, que o Criador continue a dar-lhe esta força fora do comum, esta mansidão, esta sabedoria, acima de tudo prudência, para poder carregar com muito zelo aquilo que é a grande comissão. Muito obrigado, eu agradeço bastante pelo convite aqui, dizer que eu é que aprendi muito de ti e gostaria de vir aprender mais em algumas ocasiões, se assim permitires. Amém. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo. Estas lições encontram depositar nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Eloapp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.